Hoje nós vamos falar do Banco do Brasil, que vai passar por dias importantes, né? Tem o BBD aí, tem o resultado e tem pessimismo de dois bancos para cima do Banco do Brasil, tá? O pessoal está pessimista em relação ao resultado. O banco também vai passar por dividendos duplos, conforme o pessoal gosta de chamar, né? E a grande questão é, será que o Banco do Brasil está barato de fato? Porque sim, seus resultados caíram pra caramba e o PL foi para 10, mas ao mesmo tempo o PVP está a 0,73. Se o ROI do banco retomar ali próximo dos patamares que ele estava anteriormente, ele vai ficar extremamente descontado. A questão é, quanto tempo vai demorar essa recuperação e até onde ele chega com esse ROI aí de forma sustentável, né? Então já deixa o like no vídeo, vamos começar vendo aqui a recomendação das corretoras. Segundo os analistas, o Banco do Brasil deve ter uma queda de 36% no lucro do primeiro trimestre de 2026. E quem diz isso é nada mais, nada menos do que dois bancos que entendem como funciona o Brasil. O Banco Itaú e o Banco BTG. E eles veem risco, inclusive, de revisão para baixo nas estimativas. Ou seja, o banco não conseguir cumprir o guidance, hein? Com o agronegócio pressionado pelo diesel mais caro, ou seja, nós ainda temos toda a dificuldade do agro, que é a recuperação judicial, que é aquela questão da Selic estar a 14,75 nas alturas ali, né? Inadimplência pra caramba, e ainda temos cenário fora do Brasil, cenário externo, onde o petróleo disparou e o diesel pode causar aumento de custo do setor agro, trazendo mais um pepino aqui para resolver no curto prazo. Então o Itaú projeta esse lucro aí de 3,6 bilhões que levaria um ROI de apenas 7,5%, um ROI muito baixo para o banco contra os 12,1% do trimestre anterior. Na avaliação do Itaú, a carteira de crédito desacelera, as despesas com provisões devem permanecer elevadas em 17,4 bilhões, impulsionada pela deterioração de crédito em diferentes carteiras, então não é somente no agro. E só recapitulando, a carteira de crédito expandida do banco vem crescendo de forma desacelerada para conter a inadimplência subindo, a inadimplência realmente vem subindo muito, tanto em 30 dias quanto em 90 dias, e isso faz com que o banco provisione mais. Observando a pessoa física, o banco vem focando muito em ganhar mais spreads, maiores margens aqui, então realmente temos uma inadimplência que vem subindo, mas pelo menos o objetivo de spreads maiores vem conseguindo aqui ganhar margens maiores. Mas aí esse custo de inadimplência que sobe junto. E quanto à pessoa jurídica, o ponto aqui foi controlar o problema das micro, pequenas e médias empresas, onde a inadimplência tinha disparado e ela vem de fato reduzindo finalmente, controlando a inadimplência aqui, ó, começando a dar bons sinais, né? Exceção aqui ao caso específico, nós temos uma inadimplência que vem caindo na jurídica. E isso ao custo de uma desaceleração muito forte aqui também no crescimento. Enquanto no agronegócio também vem desacelerando e a inadimplência vem subindo aqui tanto no 30 dias quanto no 90 dias, e a gente sabe que o setor agro tem inclusive spreads menores, ele não aguenta tantas inadimplências assim, ainda tem a recuperação judicial, que muitas vezes vem de surpresa ali o cliente, que às vezes estava adimplente e entra em recuperação judicial, uma confusão toda aqui, esses os desafios do banco. O Itaú estima então o lucro do Banco do Brasil para 2026 em 21 bilhões, e isso é abaixo do guidance que o próprio Banco do Brasil forneceu, de 22 a 26 bilhões. Então só lembrando que o banco nos divulgou o guidance de lucro de 22 a 26, e todo ano a gente faz aqui a visão, se a gente acha que ele vai ficar um pouco mais próximo do topo, do fundo, no meio, e agora o Itaú está falando que ele vai ficar com 21 bilhões, que é fora do guidance, que ele vai ter que revisar o seu guidance, como inclusive aconteceu recentemente, né? Revisando para baixo no ano anterior, de 2025. Por enquanto, eu continuo na mesma projeção que eu tinha desde que o banco divulgou o guidance, que é fazer o fundo do guidance, mas dentro dele, né? 22 bilhões. Então, quem sabe, após ver ali os impactos, de repente, do diesel, alguma outra questão, a gente possa infelizmente diminuir mais, né? Mas talvez não. Eu acho um pouco precoce, inclusive eu já estou aqui nas estimativas de fundo de guidance do banco. O BTG também está pessimista com o Banco do Brasil, eles preveem um lucro de 3 a 3,5 bilhões e alertam risco de revisão do mercado, né? Isso aqui ficaria 15 a 30% abaixo do consenso, esse lucro que o BTG projeta. O banco estima que o resultado do quarto trimestre de 5,7 bilhões foi inflado por um efeito
tributário extraordinário, de fato. Então, agora é como se nós voltássemos aqui à realidade, sem não recorrente. Portanto, uma comparação com um trimestre mais fraco não deve ser surpresa na ausência de evidências claras de melhorias operacionais. O BTG aponta que o agronegócio era o principal vetor de risco nesse momento, como nós já sabemos, mas a expectativa era de uma recuperação gradual a partir dos reembolsos da última colheita, após o banco apertar as exigências de empréstimos aos agricultores. No entanto, o banco avalia que o primeiro trimestre já começou aquém das expectativas, com a alta dos preços do diesel e dos fertilizantes, em razão da guerra no Irã. O BTG vê risco crescente de um segundo trimestre também possa decepcionar, então não somente o primeiro, como o segundo trimestre, já metade do ano decepcionando no Banco do Brasil. Então, embora o BTG esperasse alguma recuperação do lucro retirando os impostos ali, agora existe uma probabilidade maior de queda de aproximadamente 20% em relação ao trimestre anterior. O dia do investidor se aproxima e pode ser um termômetro para o Banco do Brasil, com certeza vamos acompanhar aqui no canal, eu devo trazer um vídeo. Então o BBD acontece exatamente daqui a uma semana, no dia 23, na quinta-feira, e depois disso, outro dado importante que nós temos é o resultado do banco que acontece no dia 13 de maio. Outras datas importantes aqui do Banco do Brasil são os anúncios de dividendos. No dia 13/5, junto com o resultado, tem o anúncio de dividendo referente ao primeiro trimestre. No dia 20/5, tem uma antecipação do anúncio de dividendo do segundo trimestre ali, tá? Só que mais importante que essas datas de anúncio de dividendos, eu acho que é o próprio BBDI, dia 23/4, o banco nos diz o que está acontecendo basicamente com o banco, que eles estão planejando, que é algo interessante muitas vezes também para o longo prazo, embora a gente saiba que por ser um banco estatal, muda o governo, muitas coisas podem mudar esse planejamento, é algo importante para quem é buy and hold ficar atento no BBD, eu vou trazer aqui no canal como eu já disse, né? E o próprio dia 13/5, não pelo anúncio de dividendo, mas pelo próprio resultado, para a gente ver o que está sendo feito ali em relação ao Banco do Brasil. E quem sabe essas datas, em especial o dia 13/5, que vai nos responder muito pelo resultado de curto prazo do banco, possa trazer queda nas ações do Banco do Brasil. Pessoal, se existe risco do resultado vir abaixo do esperado e de repente o banco ter de reprojetar o seu guidance para baixo, vocês lembram o que aconteceu da última vez que ele fez isso? O mercado aceita muito mal um recálculo do guidance. Então, óbvio, eu acho absurdo ficar torcendo para um banco se dar mal nos resultados para cair as ações. Eu não gosto disso. Mas, uma vez que o problema aconteça, seria interessante que a gente observasse essa queda, porque se essa queda for bacana, pode trazer uma oportunidade de compra do Banco do Brasil para quem focar no longo prazo, para quem focar na recuperação do banco mais lá para frente. Podendo um grande risco de queda nas ações do Banco do Brasil, caso o resultado do primeiro e do segundo trimestre venham abaixo das expectativas do mercado, e pior se isso levar a uma revisão do guidance, né? Que hoje nós temos de 22 a 26, se o lucro for menor, uma revisão do guidance com certeza deixaria os ânimos dos investidores bem ali ruins, né? E aí aquela aposta contra as ações iria aumentar e as ações iriam cair mais. Só que as apostas já estão tão elevadas que lá no futuro, quando o banco recuperar os seus patamares, aí as ações tendem a subir muito rápido. E para termos uma noção de quanto ficaria o dividendo, por exemplo, do banco, caso ele voltasse ao ROI de 21%, lembrando que ele chegou a fazer 21 e poucos em 2022 e 2023, com um ROI desse ele faria um lucro, nos números de hoje, 40,34 bilhões. Isso levaria a um dividendo com um payout de 40%, que é bem tranquilo, nem foi o auge de 45 ali, o 40 mesmo, já levaria a um dividendo de 2,82 por ação. Ao preço de R$ 24, isso leva a um yield de aproximadamente 11,7 no Banco do Brasil. Lembrando que esse 11,7 de dividendo que eu estou comentando aqui é nos números atuais, né, pessoal? Isso aqui, o patrimônio do banco vai subindo e tudo mais. Então, lá na frente, com o ROI desse aqui, o dividendo seria ainda maior, tá?